Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também para quem estiver assistindo depois no YouTube. Mais uma, mais um encontro, né, das leituras freudianas. Estamos caminhando, né, com o livro Os Fundamentos da Clínica Psicanalítica, dando continuidade ao texto, né, sobre o início do tratamento, que estivemos lendo aí nos últimos dois encontros. Talvez consigamos concluí-lo hoje. Vamos avançar na leitura a partir desse parágrafo. Voltemos ao início do tratamento. Ocasionalmente, iremos nos deparar com pacientes que começam o tratamento garantindo, em postura de rejeição, que não lhe vem à cabeça nada que possam contar, apesar de estar diante deles toda a área da história de vida da doença intocadas. Não ceda ao pedido deles de indicar sobre o que devem falar, nem nessa primeira vez, nem nas outras vezes. Tenham em mente o problema a ser enfrentado nesses casos. Há uma forte resistência no primeiro plano, buscando defender a neurose. Aceite imediatamente esse desafio e enfrente-o. A garantia, repetida de forma enérgica, de que não há essa ausência de ocorrências no início e que se trata de uma resistência ao tratamento, logo levará o paciente a fazer as confissões de que suspeitávamos ou revelará uma primeira parte de seus complexos. É grave ele ter de confessar que, ao ouvir a regra básica, decidiu se reservar o direito de manter para si isto ou aquilo. Menos mal se ele precisar comunicar apenas qual a desconfiança que ele tem diante da análise, ou que tipo de coisas assustadoras ouviu a respeito. Se ele negar essa e outras alternativas que lhe apresentamos, por meio da insistência, podemos forçá-lo à confissão de que deixou de lado certos pensamentos que o intrigam. Ele pensou no próprio tratamento, ou então não pensou em nada específico, ou ainda se deteve na imagem da sala em que se encontra, ou se vê em estado a pensar nos objetos presentes na sala em que está, ou pensa no fato de estar no divã, sendo que isso tudo foi substituído pela palavra nada. Essas alusões são compreensíveis, claro. Tudo o que se associa à situação presente corresponde a uma transferência para o médico, que se revela apropriada para uma resistência. Dessa forma, vemos-nos obrigados a começar com o desvendamento dessa transferência. A partir dela, será rápido encontrarmos o caminho até a entrada do material patogênico do doente. Mulheres que, de acordo com sua história de vida, estão em alerta para uma agressão sexual e homens com intenso recalcamento de sua homossexualidade são os mais propensos a apresentar no início da análise uma tal recusa daquilo que lhe ocorre. Freud sendo Freud, né? Tá bom. Assim como a primeira resistência, também os primeiros sintomas ou os primeiros atos casuais, então, primeiras resistências, primeiros sintomas e primeiros atos casuais dos pacientes podem demandar um interesse especial, denunciando um complexo que domina sua neurose. Um jovem filósofo espirituoso, com posições estéticas refinadas, irá se apressar em acertar a dobra da calça antes de se deitar no divã na primeira sessão. Ele revela ser um antigo coprófilo de alto requinte, como era de se esperar para o futuro esteta. Na mesma situação, a jovem apressadamente puxa a bainha de sua saia para encobrir o tornozelo à mostra. Com isso, revelou o melhor daquilo que mais tarde a análise posterior demonstrará, ou seja, seu orgulho narcísico da beleza de seu corpo e suas tendências ao exibicionismo.
Um grande número de pacientes é reticente em relação à posição que lhes é sugerida, enquanto o médico está sentado atrás deles, sem ser visto. Mosquitinho. E pedem permissão para fazer o tratamento em outra posição, em geral porque não querem prescindir de olhar o médico. Em geral, essa permissão não lhes é dada, mas não podemos impedi-los de lograr dizer algumas frases antes do início da sessão ou após o anúncio do seu término, quando se levantam. Assim, eles dividem o tratamento. Só um instante. Aqui. É, e podemos impedir de logo desenvolvimento após o anúncio do término quando se levanta. Assim, eles dividem o tratamento em um segmento oficial, durante o qual geralmente se comportam de modo muito acanhado, e em um segmento aconchegante, em que podem realmente falar livremente e em que comunicam muitas coisas que eles próprios não consideram parte do tratamento. O médico não tolera essa divisão por muito tempo, ele aponta o que foi dito antes ou após a sessão, e a partir da utilização desse material, na próxima oportunidade, ele acaba por derrubar o muro de separação que o paciente pretendia erguer. O mesmo muro, por sua vez, é feito do material de uma resistência transferencial. Enquanto as informações e o que ocorre ao paciente se derem sem interrupções, deixe o tema da transferência intocado. Deve-se esperar com esse procedimento, que é dos mais sensíveis até que a transferência tenha se transformado em resistência. A questão seguinte que se nos apresenta é uma questão de princípios. É a seguinte: quando devemos começar as comunicações ao analisando? Quando é chegado o momento de desvendar para ele o significado secreto de suas ideias espontâneas, de introduzi-lo nos pressupostos e nos procedimentos técnicos da análise. Esse mosquitinho aqui está perturbando. A resposta a essa pergunta só pode ser uma: não antes de ter se instalado no paciente uma transferência produtiva, um rapport razoável. Aqui, rapport, né? Rapport vai aparecer em Lacan frequentemente traduzido como relação, né? Aqui nessa versão eles manteram a palavra em inglês um rapport, né? Se tivesse traduzido por relação, apareceria não antes de ter se instalado no paciente uma transferência produtiva, uma relação razoável. O primeiro objetivo do tratamento permanece o de atrelá-lo à terapia e à pessoa do médico. Nada mais precisa ser feito além de lhe dar tempo. Se demonstrarmos interesse genuíno, afastarmos cuidadosamente resistências que surgiram inicialmente e evitarmos certos erros de conduta, o próprio paciente irá estabelecer esses laços, associando o médico a uma das imagens daquelas pessoas das quais estava acostumado a receber carinho. No entanto, podemos desperdiçar esse primeiro sucesso se desde o início adotarmos um ponto de vista diferente da empatia, por exemplo, uma postura moralizante, ou se nos portarmos como representantes ou mandatários de uma parte interessada do cônjuge, etc. Evidentemente, essa resposta inclui a condenação de um procedimento que pretendia informar ao paciente as traduções de seus sintomas, assim que nós próprios os tenhamos inferido, ou mesmo vislumbrado ali um triunfo especial em jogar na cara dele essas soluções na primeira sessão. Para um analista com alguma prática, não será difícil detectar claramente os desejos retidos de um paciente já a partir de suas queixas do relato de sua doença. Mas qual não será o grau de autossatisfação e de falta de reflexão para revelar a um estranho, totalmente alheio aos pressupostos analíticos e após um breve contato inicial, que ele tem uma forma incestuosa de dependência da mãe, que tem desejos de morte em relação à sua esposa, supostamente amada por ele
e que tem a intenção de atrair o seu chefe ou coisas parecidas. Ouvi dizer que há analistas que se arvoram em fazer tais diagnósticos imediatos e tratamentos rápidos, mas eu só posso alertar a todos dizendo que não sigam tais exemplos. Com isso, você e o seu ofício cairão em descréditos, quer você tenha acertado ou errado o diagnóstico. Na verdade, a resistência será tão mais forte quanto mais correto tiver sido o diagnóstico. O efeito terapêutico, geralmente, então, será próximo a zero. Num primeiro momento, mas a repulsa diante da análise será definitiva. Mesmo em estágios mais avançados do tratamento, devemos ter cuidado de não comunicarmos uma solução de sintomas e uma tradução de desejos antes que o paciente esteja quase lá, de modo que ele precisará apenas dar um pequeno passo para se apoderar ele mesmo dessa solução. Nos meus primeiros anos de trabalho, muitas vezes tive a oportunidade de perceber que a informação precoce de uma solução de tratamento provocava o seu fim precoce, tanto devido às resistências tão repentinamente avivadas, quanto devido ao alívio proporcionado pela solução. Aqui pode-se fazer o seguinte interpelação: mas será tarefa nossa prolongar o tratamento? Não seria ela a de terminá-lo o mais rápido possível? Será que é o paciente Será que o paciente não sofrerá devido ao seu não conhecimento e à sua não compreensão? E não seria nosso dever torná-lo ciente assim que possível, ou seja, assim que o médico estiver ciente? A resposta a essa pergunta demanda um breve excurso sobre a importância do saber sobre o mecanismo da cura na psicanálise. Ele vai fazer esse adendo aqui agora no momento. Eu queria voltar aqui rapidinho. Deixa eu ver até onde ele vai aqui. Eu queria voltar aqui rapidinho nesses pontos anteriores, né? Aquilo que Freud lê como transferência e resistência são quase sinônimos, né? São praticamente sinônimos. A transferência, ela se dá, e aí Freud não tem uma distinção, né? Tal qual Lacan vai fazer, de transferência e de identificação. Lacan vai fazer essa distinção de identificação e de transferência à medida em que Lacan está sustentando a sua construção nos registros, né? Simbólico, imaginário e real. Então, Lacan estabelece a transferência como uma relação simbólica e a identificação como uma relação imaginária. Então, é o simbólico e o imaginário, essa divisão, digamos assim, né, desses registros, que permite que Lacan faça a leitura desses fenômenos que Freud tá descrevendo como, né, identificação e transferência. E resistência, né? A resistência, ela é aparecendo como real, né? A resistência, ela vai aparecer como real em Lacan. A resistência, ela é própria, né? A resistência, ela é da estrutura, né? Então, ela é real. Então, o Freud, ainda sem esse recurso, né, digamos assim, ele vai ler esses fenômenos como transferência, desde que, né, do estudo sobre a histeria, no quinto capítulo, né, quando ele coloca sobre, né, essa psicoterapia, e no finalzinho ele faz um fechamento do texto sobre o aspecto, né, da reputação do médico, e como a reputação do médico, claro que ele não usou essa palavra reputação, né, ele usou o, o valor social, né, do valor na sociedade que o médico tem. A reputação do médico, ela faria uma construção de vínculo ou um impedimento de construção do vínculo de partida. Então, a pessoa procura o médico, né, por causa do seu valor social. Então, isso está intrínseco né, no meio, na maneira como se dá as relações paciente-médico. Então, a gente, né, você vai procurar um médico
Você procura pelo respaldo que o médico tem, primeiramente, né? Depois você avalia as condições. Ah, esse médico aqui é o melhor médico dessa especialização aqui, mas a consulta dele é R$ 900. Eu não tenho R$ 900 para pagar. Eu só consigo pagar até R$ 300. Aí você vai descendo a escalinha de reputação até você achar um médico que cobre R$ 300 a consulta, porque é o que você pode pagar. Né? 300. Na busca por análise, em certa medida, é dessa forma. Todo mundo procura um analista a princípio. Ah, eu quero saber como é o seu trabalho e tal, e como é, quanto que cobra para eu já saber se eu vou ter como pagar ou não. Eu não tenho todo o dinheiro à disposição. Então, aí eu vejo que você é um dos melhores analistas que tem, né? Mas eu não tenho como pagar R$ 3.000 por sessão. Né? Vou olhar aí na imagem que se constrói, né, de alguns analistas aí que seriam os melhores analistas do Brasil, porque aparecem na televisão, são colunistas de jornais tradicionais, etc., e cobram R$ 3.000 por sessão. Então, quem que pode pagar R$ 3.000 por sessão? Então, não é somente o respaldo, né? O respaldo vem primeiro, né, a reputação, depois vai vindo as outras condições. Freud, observando esses fenômenos, ele ainda vai notar que em determinado momento, depois que se dá essa, esse vínculo, né, através da dita reputação do médico, ele ainda vai ter os processos de resistência ao tratamento, porque Freud vai começar a identificar, né, nos tratamentos uma, uma afetação, né, daquilo que é da ordem dos afetos semelhantes, né, para os pares com que a pessoa traz em sua história, em sua narrativa, né, na construção de seu adoecimento neurótico, né, como Freud utiliza o termo algumas vezes, é, ele vai trazer esses afetos muito semelhantes, né, para o analista. Então, Freud vai observar aí que essa transferência, né, ou aquilo que o paciente transfere para o analista, semelhante ao que ele faz nas outras relações, e isso vai aparecer como resistência ao tratamento, uma vez que é uma maneira de se defender para que continue apegado à doença. Então, a resistência, que ela vai aparecer como transferência, é um mecanismo para continuar com aquela neurose. Então, a leitura, de uma maneira bem genérica, né, bem básica, assim, do que Freud está fazendo, é essa. E aí, tem alguns termos que vão aparecer, né? A defesa, se isso é uma defesa, por quê? Porque a construção de Freud está em torno desses mecanismos de defesa, né? Não foi propriamente Freud que construiu a ideia dos mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa é uma organização conceitual, inclusive de Anna Freud, né? E não de Freud. Os mecanismos de defesa aparecem postos, né, dessa forma depois de Anna Freud, tal qual, por exemplo, os complexos, né, apareceu aqui, em que a parte dos seus complexos, apareceu complexos depois em outro ponto aqui também, com esse mesmo sentido. Complexos, né, não é um nome qualquer aqui na teoria de Freud. Complexos é um conceito, né? O complexo é um conceito, é uma construção conceitual, inclusive do Jung, e não de Freud. Né? Foi uma invenção, digamos assim, né? Foi a maneira com que o Jung começou a organizar o seu trabalho em torno dos complexos. Então, aquilo, por exemplo, que em Lacan a gente vai ouvir, né? Vai ler, vai entender a partir de uma perspectiva de mito, de uma construção de um mito, para Jung e Freud, essa estrutura é o complexo. Então, o complexo de Édipo, o complexo de intrusão, o complexo de desmame, né? Tudo isso que vai sendo um conceito, etapas, estágios, o tipos de complexos que produzem adoecimento ou não,
né, na perspectiva freudiana e junguiana, em Lacan isso é da ordem de um mito. É o mito individual de cada neurótico, né, de cada um, né? É um mito individual. Em outro momento, a gente fazendo uma construção num espaço com o Humberto, se eu não me engano, foi no curso mais recente que o Humberto está, no curso, não, no ateliê, né, mais recente que o Humberto está promovendo, o DECI, é, em certo momento a gente estava trabalhando sobre a escrita para a construção de caso e a escrita para a supervisão, e como essa escrita, ela tem também uma estrutura mitológica, é uma estrutura de mito, porque se a gente fosse colocar, por exemplo, dois analistas, que se aquela pessoa tivesse sendo atendida por dois analistas simultaneamente, cada analista escreveria, né, faria a construção de caso de uma maneira muito particular, né, particular no sentido de cada um. Então, teriam eventualmente significantes, né, selecionados semelhantes, mas certamente teriam significantes é, diferentes. Então, a própria construção do caso, ela também tem uma estrutura mitológica. E aí, estrutura mitológica. Veja que a estrutura, ela não aparece separada, né, do mito. Então, estrutura de mito, porque isso é da própria ordem da estrutura. Não à toa, quando nos inserimos na linguagem, nos inserimos enquanto, assim, espécie, né? A espécie humana e seu Big Bang da linguagem, a gente entra na linguagem através do mito, né? É o mito quem ajuda a gente a organizar, né, a linguagem, em certa medida, a nossa existência, em certa medida, a gente dá nome às coisas e a gente justificar as coisas. Não à toa, os textos escritos mais antigos, eles têm uma estrutura mitológica, né? Todo texto, ele tem uma estrutura mitológica. A história, ela tem uma estrutura mitológica. A história, se a gente for entender, por exemplo, a história como a narrativa dos fatos, ela vai ser sempre a história da narrativa dos fatos da perspectiva de alguém que está contando. Aí tem uma frasezinha aí famosa que é atribuída ao Napoleão, que a história é apenas a narrativa dos fatos contada pelos vencedores. Porque quem perdeu não ficou para contar a história. E certamente, se ficasse, contaria a história de um ponto de vista diferente. Então, seria uma história um pouco diferente. E, e isso toma o valor de discurso, né? E aí a gente pode ir tanto para o discurso para a teoria do discurso de Lacan, como para a teoria do discurso de Foucault, né? E o discurso enquanto uma microfísica de poder. Isso vai estabelecer também uma dimensão imaginária de ideais, né? Ideal de eu ideal, e como isso como a gente faz usufruto mesmo assim da linguagem para tentar estabelecer esse lugar de poder onde eu reafirmo meu eu, né, a partir daquilo que eu falo. Isso é muito curioso de como isso é a estrutura própria da linguagem, como a linguagem ela se dá nessa ordem mitológica. E a gente pode avançar ainda aqui para chegar no ponto da teoria do significante, do porquê um significante ele não consegue representar ele mesmo. Se um representante significasse ele mesmo, ele não seria um significante, seria um signo, né? E teria-se aí uma dificuldade na estrutura, enquanto estrutura, de conter um mito, porque tudo que fosse dito teria um sentido fechado naquilo mesmo. Então não precisaria mais ser dito, porque já estaria dito. Então não teria mais o que fazer com aquilo ali. Quando se dissesse assim, eu sou homem, pronto, está posto o que é ser homem. Não existe diferença entre eu dizer eu sou homem e outra pessoa dizer eu sou homem, porque as duas pessoas estão dizendo exatamente a mesma coisa, que todo mundo sabe o que é que significa eu sou homem, não tem nenhuma diferença entre duas pessoas dizerem essa frase, porque homem significa homem, e não tem mais o que significar. Então,
A gente pode até extrapolar, assim, digamos, vamos voltar então ao começo de uma linguagem, de quando se fazia os desenhos rupestres na caverna, e aí desenhava fazia-se um desenho do mamute ali, por exemplo, né? E tá, o desenho do mamute representa o mamute. Você olha para o mamute, tá um mamute. Mas todo mamute é igual? Possa ser que alguém desenhou ali um mamute, sei lá, fez um desenho, uma pintura do mamute espetando assim, né, com as garras lá, uma pessoa e matando. Então todo mundo que olhasse para aquilo ali ia observar aquele animal quando aparecesse um representante daquela imagem, né, ele ia sentir medo, ia se assustar com aquilo, porque alguém passou por aquela experiência e estava aquele desenho posto ali. Mas aí essa outra pessoa foi lá e viu um mamutezinho que era doce, que o mamute estava de boa do lado. Então, aquele mesmo desenhozinho ali que representa, que não é necessariamente uma palavra, mas que está ali enquanto desenho, ainda assim ele poderia assumir, né, essa função simbólica de representar de diferente maneira para outras pessoas. Aí a gente poderia voltar também aí no totem e tabu, né? Entender como as sociedades primitivas, né, a partir daquele estudo que Freud fez, elas se organizavam de maneira totêmica, estabelecendo tabus. E veja como os tabus são estabelecidos de uma maneira simbólica, né? Ele representa uma coisa ali, mas que não necessariamente representa, né? O valor de verdade que o tabu tem, ele é sem medida, porque o tabu ele pode ser quebrado, né? Então, enfim, foi uma certa divagação aqui por um caminho até mais lacaniano do que freudiano, justamente para situar, né, o porquê Freud estabelece uma leitura e uma organização conceitual mais em torno do fenômeno e a interpretação que ele faz desse fenômeno, e o porquê que Lacan faz uma variação disso e coloca isso no lugar de uma leitura de estrutura, de como aquilo que está posto é estrutural, né? Se manifesta enquanto fenômeno, porque isso é da ordem de uma estrutura. Isso permite uma leitura diferente. E quando eu cito os complexos, por exemplo, tinha uma coisa que eu queria falar e eu acabei passando quando eu divaguei ali, quando você entende os complexos como algo que foi posto por Jung e não por Freud, e que Freud adotou isso na sua teoria, você observa qual foi o desenvolvimento, né, da teoria junguiana, que ele sai dos complexos e vai, né, até os arquétipos, as construções de persona, etc. Então, tem toda uma modulação em torno, né, daquilo que direcionou a construção teórica e conceitual, né, do, do Jung. Mas vamos continuar a leitura aqui. Voltar onde foi que eu parei. Nos primórdios da técnica analítica, de fato, numa postura intelectualista de pensamento, tínhamos em alta conta o saber do doente acerca daquilo que ele esquecera, mal distinguido entre o nosso saber e o dele. Considerávamos um caso de grande sorte quando conseguimos obter de outra fonte informações sobre um trauma de infância esquecido, por exemplo. Informações obtidas a partir dos pais, dos cuidadores ou do próprio sedutor, como era possível em alguns casos. E nos apressávamos em levar ao doente o conhecimento e as comprovações de sua veracidade, na expectativa segura de estarmos levando a neurose e o tratamento a uma rápida conclusão. Foi uma grande decepção quando o sucesso esperado não se deu. Como era possível o doente, que agora sabia de sua vivência traumática, comportar-se como se soubesse a mesma coisa que antes? Nem mesmo a lembrança do trauma recalcado
aparecia em decorrência de sua comunicação e da descrição. Em um determinado caso, a mãe de uma menina histérica me contou em segredo a vivência homossexual que tinha forte influência sobre a fixação das crises da menina. A própria mãe havia flagrado a cena, mas a paciente a havia esquecido completamente, apesar de já estar na pré-puberdade havia alguns anos. Então tive a oportunidade de fazer uma experiência muito profícua em termos de ensinamento. Toda vez que eu repetia a narrativa da mãe diante da menina, ela reagia com um ataque histérico, e depois disso a comunicação era esquecida. Não havia dúvida de que a doente apresentava uma resistência violenta contra um saber que lhe era impingido. Palavra, hein? Por fim, ela simulava imbecilidade e perda total de memória para se proteger de minhas informações. Aí Freud vai ler isso como resistência ao tratamento, né? Então tivemos de decidir que iríamos retirar do saber em si a importância a ele atribuída, enfatizando as resistências que naquele momento tinham causado o desconhecimento e agora ainda estavam dispostos a defender. O saber consciente, porém, era impotente diante dessas resistências, mesmo quando não era novamente rechaçado. O comportamento estranho dos doentes, que conseguem juntar um saber consciente com o desconhecimento, permanece inexplicável pela chamada psicologia normal. Norma psicológica. Para a psicanálise, ele não oferece dificuldades devido ao seu reconhecimento do inconsciente. O fenômeno. O fenômeno descrito, porém, é um dos melhores subsídios para uma concepção que se aproxima dos processos psíquicos topicamente diferenciados. Os pacientes, então, sabem de sua vivência, só um instante. Os pacientes, então, sabem de sua vivência recalcada em seus pensamentos, mas falta a estes a ligação com aquele ponto em que a lembrança recalcada está contida de alguma forma. Uma mudança só poderia ocorrer quando o processo do pensamento consciente avançou até esse ponto e lá superou as resistências de recalque. É como se no Ministério da Justiça tivesse sido anunciada uma portaria pela qual crimes cometidos por jovens devessem ser julgados de forma mais branda. Enquanto essa portaria não chegasse ao conhecimento das varas regionais, ou no caso de os juízes regionais não terem a intenção de acatar essa portaria, praticando a jurisprudência de mão própria, nada poderá ser mudado no tratamento de cada um dos delinquentes juvenis. À guisa de correção, ainda acrescentamos que a comunicação consciente do material recalcado ao paciente não ficará sem efeito. Ela não expressará o efeito desejado de colocar um fim nos sintomas, mas terá outras consequências. No primeiro momento, irá suscitar resistências. E depois, quando estas tiverem sido superadas, motivará um processo de pensamento, em cujo percurso finalmente se estabelece o influenciamento esperado da lembrança inconsciente. Nesse ponto, é por isso que vai se construir, né, a concepção de que o tratamento psicanalítico, principalmente o freudiano, é um tratamento das resistências. Agora é chegado o momento de traçarmos um panorama do jogo de forças que colocamos em movimento a partir do tratamento. O motor mais direto da terapia é o sofrimento do paciente e seu desejo de cura daí decorrente. Do tamanho dessa força motriz, será descontada muita coisa que virá a ser revelada apenas ao longo da análise, principalmente o benefício secundário da doença. Mas a própria força motriz precisa ser mantida até o fim do tratamento. Cada melhora provoca uma diminuição deste, mas por si só é incapaz de eliminar a doença, faltando-lhe duas coisas para isso.
Ela não conhece os caminhos que precisam ser trilhados para esse fim e ela não consegue produzir as quantias necessárias de energia contra as resistências. Contra as duas falhas, a solução é através do tratamento analítico. Ele fornece as grandezas de afeto necessárias para superar as resistências através da mobilização das energias que estão apostos para a transferência. Por meio das informações no tempo certo, ele mostra ao doente os caminhos para os quais ele deve direcionar essas energias. Só a transferência, muitas vezes, pode eliminar os sintomas do sofrimento, mas de forma provisória, enquanto ela própria subsistir. Isso não será um tratamento por meio de sugestão. Isso então será um tratamento por meio de sugestão e não psicanálise, né? Se só a transferência muitas vezes pode eliminar o sintoma do sofrimento, mas de forma provisória, enquanto ela própria subsistir. O tratamento só merecerá esse último nome se a transferência tiver utilizado a sua intensidade para superar as resistências. Só nesse caso, o estar doente torna-se impossível, mesmo se a transferência for dissolvida, tal como a sua determinação exige. Ao longo do tratamento, ainda será avivado outro momento, que é o interesse intelectual e a compreensão do doente. Mas isso é praticamente irrelevante diante das outras forças que se digladiam. O interesse e a compreensão são constantemente ameaçados pela desvalorização em decorrência do turvamento do juízo oriundo das resistências. Dessa forma, a transferência e a instrução, através da comunicação, são entendidas como as novas fontes de força que o doente deve ao analista. Mas ele só utiliza a instrução na medida em que é levado a ela pela transferência. Por isso, a primeira comunicação deverá esperar até que se tenha produzido uma transferência forte, acrescentando que também se espere toda aquela posterior, até que se tenha eliminado o incômodo da transferência por meio das resistências transferenciais que vão surgindo uma após a outra. É muito curioso pensar a perspectiva de Freud em torno dessas experiências que ele teve, né, com relação aos tratamentos e às superações das resistências, uma vez que essas resistências no tratamento, né, a resistência ao tratamento sendo manifestada como transferência ao médico, ela é uma reminiscência, né, a gente pode ler dessa forma, como uma reminiscência das experiências vividas nas suas relações sociais. É uma maneira, por exemplo, quando Freud trouxe no outro ponto aqui, né, de que um paciente homossexual se comporta de tal forma, quer dizer, não um paciente homossexual, mas um paciente com a homossexualidade recalcada. Ele se comporta de tal forma, e uma mulher, né, uma paciente mulher com, como foi que ele colocou? Aqui, ó, mulheres que, de acordo com a sua história de vida, estão em alerta para uma agressão sexual e homens com intenso recalcamento de sua homossexualidade são os mais propensos a apresentar no início da análise uma tal recusa daquilo que lhes ocorre, né? Então, quando Freud traz essas manifestações de resistência ao tratamento como transferência à pessoa do médico, Freud, de certa medida, está considerando que isso é uma reedição, né, das vivências sociais que essa pessoa tem. Na medida em que ela aprende a lidar com essas resistências para com o médico, né, que há a superação dessas resistências, que essas resistências elas não se apresentam mais no tratamento, né, que houve a superação dessas resistências, por conseguinte, haverá a superação dessa transferência, né? Então, não haverá mais necessariamente a transferência, porque a pessoa não vai mais precisar construir esse conflito com o médico, tal qual ela teve esse conflito com a mãe, com o pai, com o tio, com o avô, com o marido, enfim, com a esposa, com qualquer pessoa. Então, isso estabeleceria aí para Freud, né, uma vez que a concepção
há uma concepção aí não de estrutura, mas de adoecimento, né? Então, o texto de 1913, né, ainda está nessa concepção de um adoecimento neurótico. Então, existe a pessoa e que adoeceu a neurose. A concepção de estrutura, ela só vai tomar lugar, claro que isso vai ser organizado por Lacan, mas vai ser encontrado em Freud, de uma perspectiva de propensão a, na medida em que na construção de Freud há uma propensão à neurose, há uma propensão à perversão, há uma propensão à psicose, né, ou psiconeuroses, demência precoce, enfim, né, os termos que Freud vai utilizando. Essa propensão, mais ou menos de uma maneira bem genérica, é como se aquele que adoece da neurose adoeceu da neurose porque ele tinha uma propensão à neurose. Ele não adoeceu de outra coisa porque ele não tinha essa propensão a essa outra coisa. Então, a noção de estrutura, em certa medida, ela vai estar intrínseca nesse ponto. Na medida em que o adoecimento ele aparece como uma manifestação daquilo que já estava propenso, né, para não usar o termo estruturado, vai permitir, né, que a gente faça uma leitura de que há uma estrutura em torno. E aí o adoecimento ele já não vai mais aparecer como adoecimento em si, mas ele vai aparecer como uma manifestação sintomática, na medida em que essa propensão à neurose não faz de alguém neurótico ou não, mas faria de alguém neurótico manifesto ou não manifesto, através de sintomas de supostos adoecimentos, né? Eu tenho tem uma concepção de fim de análise aqui, por mais que o texto se trate do início do tratamento, ele também fala de um final do tratamento. O final do tratamento como a superação das existências. O final do texto do início do tratamento é o final do tratamento. Claro que aí Freud, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, ele vai retornar, né, com esse fim de análise, né? Análise terminável e interminável, o título do texto. Deixa eu dar uma olhadinha nessa nota aqui, que é gigante, e na parte do comentário dos organizadores, né, dessa edição. Essa nota que eu nem. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, porque nem notei onde é que ela estava. Ah, essa nota aqui foi do encontro passado. Não tinha lido essa nota aqui. Sobre as experiências com a regra fundamental da psicanálise, abreviatura usada para designar a psicanálise, haveria muito a dizer. Ocasionalmente encontramos pessoas que se comportam como se elas próprias tivessem se autoimposto tal regra. Outras pecam contra ela desde o início. Sua comunicação é imprescindível nos primeiros estágios do tratamento e também é útil. Mais tarde, quando sob o domínio das resistências, a obediência a ela fracassa e para todos em algum momento chega a hora de superá-la. Precisamos nos lembrar, a partir de nossa autoanálise, de como é irresistível a tentação de cedermos àquelas intervenções críticas para refrear as ocorrências. Podemos nos convencer regularmente da baixa eficácia desses contratos, tais como os fechamos com o paciente através do estabelecimento da regra básica psicanalítica, né, da psicanálise. Quando pela primeira vez algo íntimo sobre terceiros aflora na comunicação. O paciente sabe que deve dizer tudo, mas ele transforma a descrição diante de outros em uma nova resistência. Devo mesmo dizer tudo? Eu acho que isso valia apenas para coisas que só dizem respeito a mim mesmo. Evidentemente, é impossível proceder a um tratamento analítico em que as relações do paciente com outras pessoas e seus pensamentos sobre elas são excluídos da comunicação. Pour faire un omelette, il faut que des seus
Para fazer um omelete é preciso quebrar os ovos. Uma pessoa decente esquece de bom grado o que não lhe parece digno de conhecimento sobre tais segredos envolvendo outras pessoas. Também não podemos prescindir da comunicação de nomes. Do contrário, as narrativas do paciente terão um quê de obscuridade, como nas cenas de A Filha Natural, de Goethe, e não se fixam na memória do médico. A supressão dos nomes também impede o acesso a uma série de relações importantes. Nesse ponto aqui, né, eu vou dizer assim, o que me dá agonia na clínica, às vezes me dá uma agonia quando os pacientes falam das pessoas, né, como ele, ela, meu filho, minha filha, e às vezes a pessoa tem dois filhos, tem duas filhas, tem várias pessoas que se relacionam e não fala o nome, é, fica aquele misto, assim, de eu não quero falar porque eu não quero expor tanto essa pessoa. E fica aquele outro ponto também de eu não preciso falar porque você sabe de quem eu estou falando. Não, não sei de quem você está falando. Quem que você está falando? Né? Quem é essa pessoa? Tem nome? Essa pessoa tem nome? Qual o nome dessa pessoa? Pode-se, no entanto, deixar os nomes reservados para mais tarde, quando analisando estiver mais familiarizado com o médico e o procedimento. É muito curioso que a tarefa toda se torne insolúvel, assim que se tenha permitido a postura reservada em um único momento. Mas pense no seguinte: se existisse aqui um direito de asilo em um único lugar da cidade, por exemplo, quanto tempo levaria até que toda a gentalha da cidade se reunisse nesse único lugar? Certa vez tratei de um funcionário que, devido ao seu juramento profissional, era obrigado a omitir certas coisas tratadas como segredos de Estado, não podendo informá-las, de modo que fracassei no tratamento devido a essa limitação. O tratamento psicanalítico precisa estar acima de todas as restrições, porque a neurose e suas resistências não levam nada disso em consideração. Vamos ao texto aqui do comentário, né? Zur Enlertung dar Behandlung. E acho que vocês devem dar uma risada, né? Quando eu me aventuro a ler essas palavras em outros idiomas. Weiterheitstage zur Technik der Psychoanalyse. Ah, primeira publicação, Internationales, né? Aí depois, em 1918, uma outra publicação. Em 1924, uma outra publicação. E em 43, outra publicação. O presente trabalho foi publicado em dois artigos separados, nos dois primeiros números da recém-criada Internationale for Psychanalyse, em 1913. O segundo artigo acrescentava ao presente título o seguinte complemento: Die Frage der ersten Martelung, die Dynamik der Heilung, a questão das primeiras comunicações, a dinâmica da cura. A dinâmica da cura. Esse acréscimo pode ser visto como uma descrição das duas seções que, por sua vez, compõem o segundo artigo. As edições alemãs adotaram desde 1924 o título curto, também empregado aqui, e unificaram as duas partes em um texto sem subdivisões aparentes. A situação deste artigo no conjunto da obra de Freud é complexa. Por um lado, conforme nota de rodapé da primeira edição, ele prolonga e encerra uma série de artigos publicados num periódico, né, intitulados Manejo da Interpretação dos Sonhos, Recomendações ao Médico do Tratamento Psicanalítico e sobre a dinâmica da transferência. Por outro lado, inaugura uma nova série chamada Novas Recomendações sobre a Técnica da Psicanálise, composta ainda por Lembrar, Repetir, Perlaborar, que vai ser o próximo texto, né, Observações sobre o Amor Transferencial. Nesse sentido, funciona como uma báscula. Ao mesmo tempo que finaliza uma série, inaugura outra. Vale a pena lembrar que a palavra central do título, Enlentum, tem o sentido de início, mas que o verbo enten tem também o sentido de colocar em movimento numa determinada direção. O que é precisamente uma das principais questões de Freud no texto. O presente artigo permanece sendo a principal referência acerca do início do tratamento. Sua repercussão na história da psicanálise é onipresente.
A referência à empatia foi aprofundada anos depois por Ferenczi em sua proposição de uma necessária elasticidade da técnica psicanalítica, sobretudo na condução das análises de casos mais difíceis. A leitura lacaniana costuma frisar a importância da entrada em análise e a relevância das entrevistas preliminares. E aqui segue a referência, né, do texto Elasticidade da Técnica, diferentes, texto de 1928. Aqui algumas notas. Terminamos aqui mais um texto, né, sobre o início do tratamento, conforme a gente tem sempre falado em vários momentos, em vários encontros, as leituras desses textos, eles nunca devem ser observadas, né, de uma maneira dogmática, de uma maneira a seguir à risca, né, são textos, esse texto, por exemplo, é um texto de 1913, nós estamos em 2026, né, ou seja, 113 anos depois. Então, né, o que aconteceu na psicanálise em 113 anos depois? Será que nada mudou? Né? Será que algumas dessas perspectivas novas não contribuem para os processos, né, do início do tratamento? Então, a gente não pode desconsiderar isso, fazer a leitura do texto de Freud sempre em seu tempo e em seu contexto, observar aquilo, não é observar e tirar do texto aquilo que me serve, que me é conveniente, e tirar do texto aquilo que não me serve, que não me é conveniente, né? Mas observar em termos de construção conceitual, aquilo que conceitualmente sustenta a minha clínica. Eu tenho trabalhado, basicamente, nos últimos 2 anos, em torno de nos últimos 3 anos, na verdade, né, desde 2024, mais precisamente, eh, em torno de uma desambiguação, de uma compreensão do que é um movimento freudo-lacaniano. Então, a gente, a crítica ao freudo-lacanismo não é uma crítica única e exclusivamente a um tipo de psicanalista ou a um tipo de grupos de psicanalistas, de instituição, não. A crítica ao freudo-lacanismo é uma crítica a uma maneira de se fazer psicanálise, né? E uma maneira de se fazer psicanálise freudo-lacaniana é uma maneira equivocada epistemologicamente, né? A fundamentação teórica ela é equivocada porque ela tenta sustentar coisas distintas, né, na mesma base, e que isso não acontece. É como eu brinco às vezes, né, querer fazer ateus e cristãos os mesmos religiosos, digamos assim, né, ou até poderia ser melhor, né? O freudo-lacanismo é quase como um sincretismo religioso, que a gente vê em algumas religiões, aqui no Brasil, principalmente, né? As religiões de candomblé e as religiões de judaico-cristãs, que são religiões extremamente diferentes, fundamentadas em concepções principiantes, assim, a maneira como cada religião foi construída é muito distinta, muito diferente, faz-se um jogo social, né, devido a todas as circunstâncias de contexto, para que haja ali um sincretismo religioso, para que uma religião possa sobreviver junto da outra, mesmo sendo antagônicas. Então, quando a gente vê o freudo-lacanismo, é quase como se pensássemos, né, concepções antagônicas sendo obrigadas a coexistirem. Então, a crítica ao freudo-lacanismo é nessa perspectiva. A construção que Freud faz está fundamentada em uma base epistemológica. A construção que Lacan faz, por mais que retorne a Freud, ela está fundamentada em outra epistemologia, né? Por mais que retorne a Freud, ele retorna a Freud, inclusive, para apontar onde Freud poderia ter tomado o mesmo caminho que ele, mas escolheu outro caminho. E assim, tudo bem, a gente vai dizer, quando eu digo que da psicanálise lacaniana, eu digo que a psicanálise freudiana não funciona, a maneira como Freud fez e como os analistas praticam,
Funciona. Se não funcionasse, a psicanálise não existiria até hoje. Inclusive a freudiana. Freud está aí, persiste. Persiste, resiste, insiste, está aí. A psicanálise lacaniana, por mais que se fundamente em outra epistemologia, também persiste, insiste e resiste, porque também se sustenta em Freud, né? Os freudos lacanianos, né? E também os ditos lacanianos, sem ser freudos lacanianos, né? Então, a gente precisa ler esses textos com essa perspectiva crítica, né? Assim a gente constrói, de fato, um estudo, né? A gente está fazendo um estudo de um texto de uma perspectiva científica e não de uma perspectiva religiosa, dogmática. Próximo encontro, lembrar, repetir, para elaborar. Próxima semana, encontro vocês aqui.